palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, esteja no teu coração e na tua vida. Palavras de esperança. Eu sou João Batista, servo do Senhor, pela graça de Deus, servo do Evangelho, pela graça de Deus. Esse é o tema que iremos trazer ao seu encontro nesse dia de hoje. Espero que essa palavra te encoraje a entender que somos todos chamados a sermos servos do Evangelho, estar à disposição da palavra de Deus, porque Deus, Ele quer contar conosco. Ele não precisaria, mas Ele quis contar com você e comigo para podermos levar a palavra. Eu não sei se através de uma mensagem, eu não sei se através do testemunho, mas somos chamados a assumirmos o nosso posto de servos do Evangelho. Não por merecimento de nenhum de nós, mas somente pela graça de Deus. E nós vamos aprender isso hoje com a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, de 1 a 13. Vamos juntos? Então vamos nessa. Deus está nos chamando a mergulhar cada vez mais nas águas mais profundas do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Por essa causa que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos juntos de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, muitas cartas que Paulo escreve, ele estava preso. Muitas cartas. E ele diz aqui no final algo que é muito intrigante, né? Algo muito interessante. Por isso vos rogo que não desfaleçais, não morra na fé, não morra no desânimo, nas minhas tribulações que sofro por vós. Por quê? Porque Paulo, ele era um perseguidor, ele era um cara, posso dizer assim, um homem, vamos mudar a expressão, vamos mudar de forma mais culta, Ele era um homem que tinha várias características que davam a ele uma autoridade muito grande, um respeito muito grande por parte dos
dos senhores daquela época, por parte daqueles que no que diz respeito à fé, aos judeus em si, ele tinha uma liberdade, uma autoridade e várias outras características muito grandes. Até o momento que ele tem o seu encontro pessoal com Cristo, e ali ele se transforma de perseguidor para perseguido por causa do Evangelho. E acredito assim, muito interessante que quando ele vai usar essa expressão que dá o tema da leitura de hoje, versículo 7, eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Então Deus é capaz de pegar uma pessoa que era totalmente contrário a Cristo, aquilo que Cristo ensinou e deixou, mas ele era um fiel praticante da lei naquilo que ele conhecia. Era um homem muito culto, muito sábio, muito inteligente. Deus então se revela a esse homem, escolhe esse homem e transforma esse homem, até porque no início os cristãos tinham medo dele. Quando acontece a sua conversão, muitos o recebem, mas com muito receio, que aquilo tudo poderia ser uma emboscada, uma cilada. Mas ele vai mostrando com a vida que era um homem cheio do Espírito. E ele começa então a pregar a palavra, as conversões começam a acontecer, os sinais, os prodígios, os milagres começam a acontecer, a conversão começa a acontecer, o número de cristãos começa a aumentar. Tanto é que é um grande pregador da palavra também junto com São Pedro. Tanto é que é aquele que mais escreve cartas. Então Paulo ele tinha uma missão muito forte diante dos pagãos, diante dos gentios, né? Daqueles que não eram os judeus em si. Então a palavra começa no versículo dizendo, versículo 1, por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Está vendo que aí tem uma reticências? Quem está com a Bíblia Ave Maria vai entender o que eu estou dizendo. Então a reticênciazinha e tem um asterístico. Se você olhar lá no finalzinho, no último versículo lá, capítulo 3, versículo 1, diz assim, essa frase está inacabada. E ela prossegue no versículo 14. Olha que interessante. Aqueles biblistas, aqueles que estudam a palavra, percebem que a palavra ela ficou cortada. Olha que interessante, que sentido bonito que ela tem se você ler até aqui, virar a página e ler no versículo 14. Por essa causa que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, por esta causa eu dobro os joelhos na presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Muito bem, continua aqui no versículo 2. Vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu essa graça, que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. E ele está dizendo o quê? Ele está dando sequência ao capítulo 2, quando ele fala da salvação. Tudo isso que eu esbocei a vocês, né? Tudo isso que foi revelado a vocês, foi por graça de Deus. Não foi porque ele leu em livros, o que ele conviveu com Jesus e os 12 apóstolos. Não, Paulo não viveu entre eles. Paulo recebeu essa revelação pela graça de Deus e pela bênção e força e unção do Espírito Santo. Por isso que eu quis fazer a continuidade lá do versículo 1, virando a página no 14 até o 16. Porque ele vai dizer que desejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito em vista do crescimento do vosso homem interior. Ou seja, Deus, através da pregação de Paulo, quer nos fortalecer, robustecer poderosamente pela ação do Espírito Santo, para que compreendamos que a palavra é revelada a nós pela ação do Espírito, e quando ela é pregada ao meu e ao seu coração, ela como que eu posso dizer, atualizada pela ação do Espírito Santo. É como se você estivesse ouvindo hoje pela primeira vez falar da salvação que é derramada na minha e na sua vida, não por merecimento, mas somente pela graça de Deus.
Por isso que nós somos chamados a ser servos pela graça de Deus, não porque eu mereça, porque eu sou uma pessoa boa, é porque eu faço isso, faço aquilo, não, mas porque Deus, por sua graça, quer derramar na minha vida e na sua a bênção de sermos anunciadores, servos do Evangelho, e a começar dentro da nossa casa. Não adianta nada se eu pregasse o Evangelho aqui a vocês, meus irmãos, se dentro da minha casa eu vivesse o contrário de tudo isso. Mas eu sei que essa pregação, ela tem produzido os frutos, não por merecimento meu, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas porque Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E porque Ele sabe que eu luto para viver isso aqui tudo dentro de casa todo dia. Aí sim a palavra ganha força. Quando ela é anunciada, mas ela é primeiramente vivida. Versículo 4, lembro-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão. Qual que é essa compreensão e qual que é esse mistério? Que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Não é lembro-me, versículo 4 começa dizendo, lendo-me, podereis entender a compreensão. Ou seja, Paulo está dizendo, quando vocês for lendo a minha carta, vocês vão compreender e entender a graça que me foi concedida do mistério cristão. Em outras gerações, em outros momentos da história, isso não aconteceu. Mas agora sim tem acontecido. Mas por que tem acontecido? Porque o Espírito Santo, ele havia se derramado sobre a igreja. O Espírito Santo havia se derramado, e Paulo, após a sua conversão, ele também recebe o batismo no Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, pela graça do Espírito, pela força do batismo no Espírito, nós conseguimos testemunhar, nós conseguimos pregar a palavra, nós conseguimos agir em favor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça se derrama abundantemente. Isso é maravilhoso. Que coisa linda, que palavra extraordinária. Essa palavra nos encoraja, essa palavra nos impulsiona, essa palavra nos tira da mornidão, do desânimo, da frieza, porque sabemos que não é por merecimento, mas porque Deus quer, na sua generosidade, derramar em nossa vida de forma abundante o Espírito Santo. A saber que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. E eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Volto a falar desse versículo. Paulo está dizendo, olha, aqueles que não são judeus, os demais, onde a palavra tem chegado, se tornam também co-herdeiros do céu. Co-herdeiros, herdeiros conosco. São membros do corpo de Cristo. Ou seja, essa palavra, onde ela chega, ela convence, ela converte e ela transforma as pessoas por inteiro em filhos de Deus, herdeiros do céu, santos. Olha só, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos revela as maravilhas do céu. Isso nos encoraja, nos motiva a lutar por essas maravilhas. Isso vai nos santificando, isso vai nos transformando, isso vai nos fazendo pessoas melhores. Versículo 8 ele diz, a mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. Então Paulo, ele se acha indigno, insignificante, entre todos aqueles santos, no sentido de cristãos, tá, irmãos? Entre todos aqueles que são chamados à santidade, ele vai dizer, olha, Deus me concedeu essa graça de anunciar aos pagãos o quê? A inexplorável riqueza de Cristo. Por mais que se pregue sobre Cristo, sobre o que ele fez, sobre o seu amor, sobre toda a sua vida, nós nunca vamos conseguir compreender por inteiro. Por isso que Paulo usa a expressão inexplorável. Por mais que eu explore sobre esse amor, sobre essa grandeza de Cristo, eu não conseguirei compreender tudo. Somente pela ação do Espírito é que Cristo vai nos revelando todas as graças. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou,
Assim, de hora em diante, as dominações, as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Ou seja, é através da igreja que a sabedoria divina, que as graças de Deus se revela. E tudo isso que é manifestado, todo esse desígnio salvador de Deus, que antes era oculto, pela graça do Espírito dentro da igreja, isso tudo vai se revelando. Revelar, meu irmão, minha irmã, é tirar o véu. Entende? Isso é muito belo. Isso é maravilhoso. E eu peço que nesse dia, onde exatamente nós estamos falando dessa inexplorável riqueza de Cristo, que é Cristo, a palavra de Deus caia no seu coração e seja fecunda. Transforme a sua vida, te encha de sabedoria, te encha de revelações, de amor, de cura, de libertação. O que o seu coração mais precisa hoje? De acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo nosso Senhor, pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximarmos junto de Deus. Pela fé que no Senhor Jesus nós depositamos, temos a certeza e a confiança de nos aproximarmos de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações que sofro por vós, elas são a vossa glória. Senhor Deus de amor e de misericórdia, dai-nos a graça de acolhermos a palavra. Eu vos peço, Deus de amor e de bondade, que pela vossa infinita misericórdia, o Senhor alcance o nosso coração. O Senhor nos leve a uma conversão verdadeira e a abertura de coração à salvação que vem de Deus. Senhor, eu te peço humildemente, como um simples servo que sou, capacita-me a fazer a tua vontade. Capacita-me, Senhor, a assumir o meu posto de servo do Senhor, onde quer que eu esteja, se em casa, se no trabalho, se no meu dia a dia, se no meu lazer, se na minha missão, onde quer que eu esteja, que eu assuma o posto de servo do Senhor, não por merecimento, mas pela graça. Reze isso a Deus também, meu irmão. Peça a Deus a graça de ser um servo do Senhor. Ah, João, mas eu já sou. Amém. Que você seja um servo cada vez mais santo. Que você seja um servo que cumpre a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, não tem espaço para tristeza, para medo, para insegurança. Nós vamos nos enchendo cada dia mais do Espírito. E o Espírito nos santifica, Ele nos fortalece e Ele nos encoraja. Obrigado, Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor derrame sobre nós tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu